Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar falando a cada um de vós. E em segundo, quero agradecer aos novos inscritos e a todos os inscritos. Quero agradecer do fundo do meu coração pela confiança aqui no nosso trabalho, tá? Pela sua inscrição. É muito importante para mim e isso nos motiva a cada vez mais trazer conteúdos melhores para que possamos edificar as nossas almas. Aos que ainda não são inscritos, peço que deixe aqui a sua contribuição para o nosso canal, se inscrevendo, deixando o seu like, comente, dê sugestões. Importante você interagir aqui com nós. A palavra de Deus em 1 João capítulo 3 diz assim: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Isso que lemos se chama privilégio. Privilégio de todos aqueles que crêem em Deus serem considerados filhos de Deus por Jesus Cristo. São lindas as palavras que lemos, não é mesmo? Os filhos de Deus foram separados, são diferentes do mundo. Por isso o mundo não nos conhece ou não nos reconhece, porque o mundo não conhece a Deus. E aqui continua: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Quem se manifestar? O nosso amado Senhor Jesus. Quando Ele se manifestar, seremos iguais a Ele. Seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, os nossos olhos poderão o ver. Glória ao nome do Senhor. Que promessa, que maravilha escutar essas palavras, não é mesmo? E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aquele que crê em Deus busca os seus bons exemplos, busca caminhar na verdade e trilhar os mesmos passos que o Senhor Jesus trilhou e nos deixou como exemplo. Esses são os filhos de Deus. E aqui lemos mais, logo abaixo. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Olha que palavras profundas. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade. Vocês conhecem e sabem quem é o iníquo? Amados, o mundo de agora para frente já existe muitas coisas terríveis, profanação, muita maldade, corrupção, pecado de todos os ângulos e de todos os patamares. E o Senhor Jesus nos alerta para fugirmos de todas essas coisas, porque não podemos ser iníquos, porque iníquo é o filho do pecado, e sabemos bem que ele está muito próximo a se manifestar, não é mesmo?
E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Aqui fala do Senhor Jesus. Nós sabemos que ele se manifestou para nos livrar do pecado, para pagar a culpa, para tirar os nossos pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que morresse na cruz, para tirar os nossos pecados. Porque nele não há pecado, ninguém poderá ver o reino dos céus, ver a Deus com pecado. Valorizamos, amados, valorizamos o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Porque a nossa esperança está nele. E somente trilhando o caminho da luz, da verdade, poderemos ver ele como ele é. Seguindo aqui no versículo 6, temos: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Olha que palavras. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Aí você pode me perguntar: mas somos pecadores, pecamos a todo momento. Sim, é verdade. Mas olha aqui. Qualquer que permanece nele, qualquer que permaneça em Cristo, qualquer que vigie, qualquer que vive em constante oração, comunhão com Deus, qualquer que permanece nele, com a sua mente ligada nas coisas de Deus, não peca. Ou seja, estando em Cristo, não há pecado. Conseguem entender? E logo abaixo: e qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Amados, eu quero deixar bem claro para que vocês entendam. Pecamos a todo momento, quer por obras, quer por pensamentos. Não somos capazes de administrar os nossos pensamentos, não é verdade? Mas aqui não está falando do ato de pecar. Aqui fala do ato de amar o pecado. Porque todo aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, quando peca, a sua consciência dói. Você fica com peso na consciência, você não aceita isso. Isso é o trabalho do Espírito Santo no seu coração. E todo aquele que peca, ou seja, todo aquele que ama o pecado, nunca viu a Deus e nem o conheceu. Nunca conheceu a graça, o Evangelho. Consegue entender, amados? Porque pecadores somos. Mas aqueles que são firmes em Deus, que o reconhecem como o Salvador, por mais que peque, ele não ama o pecado. Diferente daqueles que praticam o pecado tendo prazer. Conseguem entender, queridos? Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo é justo. Praticamos a justiça. Não com as próprias mãos, não é disso que aqui se trata. Mas com a verdade. Defendamos a verdade. Não podemos nós compactuar com erros. Praticamos a justiça de Cristo. Sejamos, pois, sóbrios em discernir com o que podemos concordar e com o que devemos repreender. É isso
que a que pede a cada um de nós: praticar a justiça, porque Ele é justo. E veja logo abaixo aqui que palavras fortíssimas. Quem comete o pecado é do diabo, ou seja, quem ama o pecado, quem sente prazer no pecado. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Palavras maravilhosas, não é mesmo? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Qualquer que não pratica o amor que o Senhor Jesus demonstrou por nós não está cumprindo com aquilo que foi determinado por Ele. Amados, são palavras de esperança, não é mesmo? Filhos de Deus, valorizamos esse privilégio de sermos chamados de filhos de Deus. Um dia o veremos como Ele é. Fico por aqui, me despeço de mais esse vídeo. Fique com Deus e até o próximo.